Mas deixa eu te falar, e em outras fontes, tipo YouTube e podcast? Cara, eu gosto do... Como eu gosto muito de turismo, então você vai buscando várias informações, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, a gente estava num grupo de pessoas que produziam conteúdos de podcast geral, acho, se eu não me engano, né? E eu já tinha um podcast, né? Tanto que você falou assim, pô, acho que talvez ele não venha nem gravar, porque ele já tem um podcast, a gente de viagem, isso tá uma série de conflitos, não tá tão sinérgico o negócio. Exato. Né? Então, quando eu comecei a gravar, acho que não tinha ninguém, ou tinha só mais um podcast que falava sobre viagem, sobre destino. Só que, se eu não me engano, era um casal e era um jeito bem estranho de ouvir. Era muito organizadinho. Né? Eu acho que era sempre uma leitura. Me parecia ser uma leitura do jeito que era. Então, assim, eu não conseguia acompanhar justamente porque faltava essa dinâmica. Né? E aí, quando a gente começou a gravar, depois eu parei com outro podcast e tal, então... eu acredito, e eu não tenho feito novas buscas, que tem poucos podcasts focados no mercado de turismo, focados a falar de destinos, de dicas. O que acontece muitas vezes, que eu vejo passando às vezes no feed de qualquer lugar, ou Facebook ou Instagram, dicas de caras que vão te dar um jeito mirabolante de você viajar de graça, de você pegar as milhas. Esse ponto aí é importante, Exato. Hein? Então, assim, um ponto que eu queria muito falar sobre isso. Mas... Então, assim, esses caras eu tomo um pouco de cuidado, a não ser que seja alguém que eu conheço. Então, tem alguns que eu conheço, que já estudaram comigo, que faz um negócio bacana. Mas outros... Sabe quando a esmola é demais e o santo desconfia? Assim, falando ainda do planejamento de viagem... eu vejo muita coisa legal no Instagram de influencer, né? Falando assim, pô, olha que lugar legal que eu descobri aqui no Rio. Ou aqui em São Paulo. E aí você fala, pô, quero conhecer esse lugar, né? Você cria aquela vontade, aquele desejo, né? Porém, quando você está planejando uma viagem, você não vai ficar catando stories para planejar a sua viagem, né? Por exemplo, se você vai para Bulgária, você não vai... Pô, como é que você... Não sei nem se tem como procurar isso no acho que você não consegue nem catalisar todos os stories que publicaram da Bulgária. Pois não sei se tem, né? De repente um hashtag lá qualquer. Mas os blogs, por outro lado, já costumam ter uma informação mais organizada, né? Então facilita muito. Eu estava comentando isso outro dia em um podcast que eu participei como convidado, que para quem está produzindo conteúdo, eu não posso gerar um conteúdo tanto aqui no YouTube quanto no de áudio que a gente produz já há esse tempo todo, pensando num destino. Porque aquele destino só vai interessar para o cara que está indo para lá naquele momento, né? Exatamente. Porque, por exemplo, quando a gente fala de viagem, a gente acaba falando dos destinos, né? Por consequência. E essas informações a gente vai, né, acumulando, né? As pessoas que estão ouvindo a gente há muito tempo, elas vão acumulando isso por osmose quase, né? Exatamente. Mas as dicas de otimização, né, é o que é o nosso principal foco. Porque não dá pra gente fazer... hoje eu vou falar de Miami, ou amanhã eu vou falar de Orlando, e depois eu vou falar de Buenos Aires, e depois eu vou falar de Nova York, e depois... né? Isso só vai fazer sentido pro cara que vai para aquela cidade, né? Exato. O cara que não... Por exemplo, o cara que não quer saber de Miami, nunca vai... não quero saber de Miami, não tenho planos de ir para Miami. Mas tem planos de viajar, então como que as dicas gerais para qualquer destino que eu queira funcione melhor. Exato. Então é isso, a gente tenta sempre falar de uma maneira mais aberta, né? Mais ampla.